sexual e de gênero no MST. Olá, companheiros e companheiras do MST no estado do Ceará. Sou Neidinha, da direção estadual do MST e do coletivo LGBT Sem Terra. Eu sou Andréia Caetano, dirigente do MST e também do coletivo LGBT Sem Terra. Eu sou Cíntia Gonçalves, sou do setor de gênero e faço parte do coletivo LGBT Sem Terra. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Por que o MST debate a diversidade sexual? Os 37 anos de existência do MST sempre levaram a marca da luta e da ousadia. Da luta por direitos sociais, historicamente negados à classe trabalhadora. Mas, acima de tudo, da luta por um mundo justo. E a ousadia está justamente em começar a construir desde já esta nova sociedade. Estes novos sujeitos que expressam relações humanas emancipadas. Nosso projeto de reforma agrária popular não envolve somente plantar sem veneno ou conquistar a terra. Nosso projeto é um projeto de campo, de sociedade, onde os sujeitos emancipados se relacionam com outra forma entre si e com a natureza. Assim, os passos rumo à sociedade igualitária só podem avançar se dados por sujeitos que se desafiam a quebrar modelos, padrões de comportamentos, papéis sociais, tabus, preconceitos e classificações estabelecidas pela sociedade capitalista. Todos nós somos formados pela sociedade onde vivemos, pelas relações sociais que estabelecemos nela. E na sociedade capitalista aprendemos que homem não chora, que rosa é cor de menina e azul de menino, que lugar de mulher é em casa e que ela deve obedecer ao pai e ao marido. E que o amor só é normal se for entre homens e mulheres, que gay, lésbica, travestis são degenerados, sem vergonha, doente e um perigo para a família e a sociedade. Acontece que esta visão de mundo, estes valores, formam e classificam sujeitos úteis para o capitalismo, já que garantem a divisão sexual do trabalho, reforçam a dominação social e geram a intolerância, o preconceito, a violência contra todos e todas, que não se encaixa no modelo ideal detido por esta sociedade. Homem burguês, branco, heterossexual, provedor do lar, proprietário das coisas e do corpo da mulher. O projeto de sociedade pela qual lutamos e ousamos construir diariamente, considera que todos os seres humanos de todas as cores e crenças devem ser livres para amar, que a diversidade e a liberdade sexual também integram este projeto. Por isso, o Movimento Sem Terra tem como tarefa debater o tema da diversidade sexual, desde a base à militância, para sairmos da ignorância e rompermos os nossos preconceitos, que só gera discriminação, violência em nosso meio, alimentando o projeto do capital e enfraquecendo nossa luta e nos dividindo. A discriminação nos divide, o respeito e a diversidade nos une. Isso mesmo, Neidinha. E para isso, precisamos nos familiarizar com alguns termos para compreendermos a sexualidade para além dos padrões heterossexistas. Padrões esses que é a atitude de preconceito, discriminação, negação, estigmatização ou ódio contra toda orientação sexual que não seja a heterossexual impressa de forma sistêmica. Precisamos ainda nos deter em dois conceitos: o de orientação sexual e o de identidade de gênero. É importante destacar que gênero e orientação sexual são coisas distintas. Enquanto a orientação sexual tenta classificar como as pessoas se relacionam afetivamente ou se atraem por outras, o gênero diz respeito às construções sociais, políticas e culturais sobre o ser homem ou ser mulher, remetendo às características atribuídas na história ao sexo feminino e ao sexo
masculino. A orientação sexual indica por qual gênero, sexo nos atraímos sexual e afetivamente. Ela se expressa como uma condição da pessoa humana, algo que compõe a nossa personalidade e não passa por uma simples opção feita pelo sujeito. São várias as áreas do conhecimento que buscam compreender como se define a orientação sexual de uma pessoa, teorias psicológicas, biológicas, sociológicas e etc. No entanto, podemos afirmar que a sexualidade não se restringe nem a um formato biológico de um corpo, nem a uma opção individual, nem somente a uma determinação social. As relações humanas não consistem em um universo de categorias demarcadas, mas antes em uma gama de matizes de expressões dos sujeitos. Embora essas categorias limitem muito as formas que o sujeito pode assumir de modo geral, em relação à orientação sexual, fala-se em pessoas que são heterossexuais, quando se sentem atraídas por pessoas do sexo, gênero oposto, homossexual, quando se sentem atraídas por pessoa do mesmo sexo, gênero, e aqui estão as pessoas gays, homens que sentem atração sexual afetiva por outro homem, e lésbicas, mulheres que sentem atração afetiva e sexual por outras mulheres. Bissexual, quando se sentem atraídas por pessoas de ambos os sexos, gênero, pessoa que sentem atração pelo sexo, gênero semelhante e oposto. Pansexualidade é a atração sexual romântica ou emocional em relação às pessoas, independentemente de seu sexo ou identidade de gênero. E também assexual é a falta de atração sexual a qualquer pessoa, ou pequeno ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. Também existe a expressão de gênero, que se refere à forma como a pessoa se expressa e gosta de vestir-se ou se apresentar com características do masculino ou feminino. Portanto, existem pessoas que não são LGBTI, mas expressam outros gêneros diferentes à sua genitália de nascimento. Pelo vestuário, acessórios, estilos de cabelo, formas de falar, linguagem corporal e outros aspectos, escolhem na aparência apresentar-se com gênero oposto ou mescla de gênero. Algumas pessoas possuem a mesma forma de expressão de gênero durante a vida toda, enquanto outras podem mudar e alterar ao longo do tempo, ou com base nas circunstâncias, por uma questão de sentir-se melhor assim, pelo estilo de vida, posição política, entre outros. Já a identidade de gênero é um processo de autodefinição. É a forma como cada sujeito se reconhece e deseja ser reconhecido socialmente, independente do seu sexo biológico, podendo se identificar como sendo do gênero feminino, masculino ou ainda como uma combinação dos dois. Uma das identidades de gênero é a de transexual, homem ou mulheres que possuem uma identidade de gênero diferente da definida no nascimento pelo sexo biológico e que desejam viver e serem aceitas, reconhecidas como são. Como o ser humano é constituído com uma anatomia humana, mas também com capacidade de intelecto, sendo ser social que se constrói em relação com a comunidade, é ator social e pode trabalhar dentro das normas sociais para moldar sua vida de maneira que seja mais vivível. No entanto, muitas pessoas neste processo acabam se compreendendo como gênero oposto, sendo uma pessoa transexual, ou ainda se identificando definitivamente com os dois gêneros, que é o caso das pessoas não binárias, que mesclam características masculinas e femininas. É importante destacar que essas pessoas transexuais e não binárias sofrem porque têm dificuldades com sua atribuição que foi determinada socialmente. São pessoas que não conseguem atender aquelas expectativas que foram impostas, pois a percepção que têm de si próprias difere da atribuição social que lhes foi dada por meio do sexo biológico. Algumas pessoas vivem em paz com os gêneros que lhe foi atribuído, mas outras sofrem quando são obrigadas a se conformar com normas sociais que anulam o senso mais profundo de quem são e quem desejam ser. Para essas pessoas é uma necessidade urgente criar as condições para uma vida possível de viver. Por isso, a importância de compreender, respeitar e acolher a existência da transexualidade e da não binaridade. É nesse sentido onde a Andrea traz esse conceito que a nossa principal tarefa é levantar a bandeira contra a LGBTfobia. A versão
expressão do ódio ou preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é chamado de LGBTfobia. Esse termo condensa diversas opressões, vinculando a não aceitação da orientação sexual ou da identidade de gênero. LGBTfobia, assim como machismo, são manifestações concretas de um sistema de dominação, opressão e exploração, localizando na relação entre o capitalismo e o patriarcado. O patriarcado produz uma sociabilidade onde os homens detêm o poder, consequentemente, são superiores às mulheres ou ao dito feminino. O patriarcado age definindo papéis e construções, relações de desigualdade entre mulheres e homens na sociedade. Por exemplo, os homens são fortes, corajosos e não choram. Já a mulher são fracas, frágeis e sensíveis. É nesse contexto que o sistema capitalista se articula ao patriarcado. O patriarcado, enquanto um sistema histórico de dominação, tem uma exigência, o reforço e a promoção da heterossexualidade como obrigatória. Esse processo é chamado de heterossexualismo e vai além da orientação do desejo heterossexual, pois se manifesta-se de forma estrutural. Assim, temos a heterossexualidade como regra e superior em relação à homossexualidade. No século XIX, foi marcada pela transformação da homossexualidade em cada canto do Brasil. Era considerado um crime e doença como argumento da Igreja, Estado e, mais recentemente, como objetivo de estudo medicinal. No Brasil, a sexualidade e de gênero não é crime. No entanto, a noção de que é moral e patológica permanece em determinação no grupo da sociedade. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Só em 2019, segundo Oliveira Motti, foram 329 LGBTs que tiveram morte violentadas no Brasil, vítima da LGBTfobia, sendo que 297 homicídios, 32 é suicídio. Desta, de 124 pessoas eram transexuais, segundo o dossiê. Assassinato e violência contra travestis, transexuais. Em 2019, feito pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Muito bem, Cíntia, a nossa luta contra a LGBTfobia é todo dia, a nossa luta em defesa da vida, em defesa do direito de amar. É nesse contexto complexo e adverso, é imprescindível compreender a diversidade dos sujeitos que compõem a classe trabalhadora, como forma de fortalecer e qualificar todas as formas de lutas e resistência que, diante dessa ofensiva, busca avançar na construção de um projeto de classe que seja verdadeiramente emancipador. Avançar no entendimento dessa diversidade dos sujeitos também permite avançar em novas formas de fazer a luta, em novas táticas e estratégias para acumular forças, novas formas de mobilização e novos patamares de alcance e efetivação da ação política classista, de forma conjunta e articulada, somando e qualificando os esforços sem as quais não há possibilidade de construção do socialismo. É nessa construção de uma outra sociedade, de um outro projeto para a classe trabalhadora, um projeto de reforma agrária popular, onde lutamos em defesa da vida, é que temos essa construção na perspectiva onde todo o sujeito possa se relacionar, viver e amar. Nesse projeto de sociedade que vamos construindo parceria com outras organizações que também lutam em defesa da vida. E aqui no estado do Ceará, em 2020, nós do coletivo LGBT Sem Terra tivemos a oportunidade de receber aí de forma de incentivo para o trabalho e formação nos nossos territórios, de assentamentos e acampamento, incentivo no sentido da formação com as mulheres, com as lésbicas, com a bis e trans, no sentido de que fazer formação nos territórios para esse público, né? No sentido de como é que a gente vai se organizar, como é que a gente participa efetivamente da luta e cobrar do Estado o que temos por direito. Então, o Fundo Elas é uma organização não governamental, feminista, brasileira, que foi criada em 2001. Então, recebemos esse incentivo para a formação das lésbicas no nosso território, nos assentamentos e acampamentos.
Afirmar-se LGBT sem terra é assumir-se enquanto sujeito político, que combina as lutas mais estruturais com a luta pela dignidade humana, pela diversidade sexual. Entendemos que a orientação sexual e a identidade de gênero não diz respeito apenas a um elemento da individualidade, mas envolve também uma perspectiva da luta coletiva pela liberdade sexual da classe. Os sujeitos LGBT, no nosso movimento, não terão que esconder quem são para seres aceitos em nossa organização. Reafirmamos o MST como espaço da diversidade humana e o projeto de futuro que estamos construindo é antirracista, antipatriarcal e respeita todas as formas de ser e de amar. Hasteemos a bandeira colorida contra o machismo, racismo e LGBTfobia. O sangue LGBT também é sangue sem terra. Me aceita como eu sou. Essa é uma produção do coletivo das mulheres LGBT sem terra do estado do Ceará, com apoio do Fundo Elas. Me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou.